Doutor Inês, Olá, que bom vê-lo e ouvi-lo. boa noite, Boa estimada noite. irmã em Cristo, amiga, professora. Amém. Igualmente. Carinho é recíproco. Estou te ouvindo bem, doutora. A Que senhora bom. me ouve bem? Muito bem, escuto muito bem. Eu mudei aqui a posição, estava na minha sala, eu falo direto do Colégio William Carey. Saudade desse colégio. Estamos aqui, doutora, graças a Deus, caminhando. Sim. Pessoal, vamos começando, vamos nos achegando. Eu desafio você a convidar seus amigos, interessados, lembrando que é intencional a provocação da nossa live, da nossa discussão, que na verdade a nossa querida professora, doutora Inês, que começou com essa provocação ao batizar seu livro como os componentes essenciais da formação do cristão educador. Então não é do educador cristão, é do cristão educador. Ou seja, essa nossa conversa de hoje, ela não é exclusiva para professores. Ela é para todo cristão, pois, de certa medida, é bíblico e coerente dizer que todo cristão é chamado para o ensino. Não é verdade, doutora? Com certeza, professor Caio. Quando eu estava no mestrado, eu ouvi uma frase que eu nunca soube exatamente de quem que era, que todo ser humano nasce com a capacidade de aprender e com a responsabilidade de ensinar o que aprendeu. Então é mais do que o cristão. Todo ser humano nasce com capacidade de aprender, com necessidade de aprender. Nós não nascemos maduros, adultos, prontos. Nós não nascemos sabendo falar, andar, comer, aprender. Precisamos aprender tudo. Mas assim que aprendemos, temos a responsabilidade de ensinar outras pessoas, outros seres humanos. Isso me marcou bastante. Isso é bastante sério. E o É título do verdade. livro, ele surgiu antes do livro. Eu estava lendo um livro sobre os princípios judaicos de educação e entre os vários princípios que nós já esquecemos, infelizmente, o autor dizia assim: chegou no tempo em que o educador tem que ser educado, porque os educadores não são educados, os educadores não foram educados nem para serem outras coisas, muito menos para serem educadores, né? Então, o advogado é mal educado, o pastor, o farmacêutico, nós não fomos educados de acordo com os princípios bíblicos. E esse autor, nesse texto, essa reflexão sobre os princípios judaicos, mostrava a diferença imensa entre o educador na perspectiva bíblica antiga e o educador moderno. Então, eu pensei, preciso escrever um livro com este título, né? Até porque nesse mesmo momento, nesse mesmo contexto, uma escola, a diretora de uma escola tinha feito uma queixa muito grande, que era recorrente, na verdade. O grande problema da educação cristã são os professores, não encontramos professores com caráter cristão, não encontramos professores competentes e tal. Então, tinha essa queixa, esse pedido, e eu estava lendo esse livro e aí pensei na formação do educador, né? Educação do educador. Ficou um pouco pesado, assim, né? Componentes essenciais da educação do educador. Mudei a educação por formação, deixei educador por um tempo. À medida que eu ia escrevendo, me parecia que não era do educador em geral, mas do educador cristão. Mas eu queria atingir pais e pastores e líderes, e parecia que componentes essenciais da formação do educador cristão ficaria restrito a professor de escola dominical. E foi bastante interessante, porque em oração, Deus tira o cristão, deixa o cristão, fica componentes essenciais da formação do educador, ponto, ou componentes essenciais da formação do educador cristão. Nenhuma das duas alternativas me parecia a melhor. E aí eu inverti, veio a direção, foi muito claro, assim, um certo dia inverte, né? É formação do cristão educador, e não do educador em geral, e não só do educador cristão, mas de todo cristão, que é chamado para educar. Entendemos que todo cristão é chamado para educar, todo discípulo é chamado para fazer discípulos, mas é um chamado específico, né? Deus chamou alguns para doutores, outros para pastores e mestres. Então, há um chamado, sim, para sermos como Jesus, sermos mestres como Jesus.
o ofício de mestre é legítimo, mas ninguém pode escapar da responsabilidade pela educação. Excelente, doutora. Pessoal, para vocês compreenderem aqui a nossa proposta, eu estava conversando hoje um pouco mais cedo com a doutora Inês, o assunto que nós vamos tratar é riquíssimo. O assunto que nós vamos tratar tem um potencial transformador, de transformar vidas, de encorajar pessoas, vocês que estão participando, e para que possamos ser ao mesmo tempo concisos, porém profundos, nós vamos dividir em 2 lives. A primeira hoje, nós vamos tratar aí de tentar trabalhar, né, doutora, pelo menos 4 desses componentes essenciais, de 4 a 5, e aí na semana que vem, provavelmente na terça, nós faremos novamente uma live com a doutora Inês. Eu gostaria de rapidamente apresentar a doutora Inês. Eu já conheço um pouco a senhora, doutora Inês. Eu sei que a senhora é simples, é direta, é acessível, porém é importante que todos aqui que acompanham já a doutora Inês, muitos talvez aqui não conhecem, vocês estão diante de uma senhora, de uma avó, de uma mãe, de uma esposa, de uma mulher de Deus que foi levantada há muitos anos, superando dificuldades incontáveis, né, doutora? E com a graça de Deus e a bendita providência, nós temos no Brasil uma legítima educadora, professora cristã clássica, que detém doutorado, mestrado, formações profundas, bebeu das fontes dos pais peregrinos, lá em Massachusetts, lá em Plymouth, conhece bem os tratados educacionais. Há muitos anos já manuseia bem as ferramentas que Dorothy Sayers disse outrora que estavam perdidas, mas pela graça de Deus estão sendo redescobertas, e aqui em solo brasileiro, e a doutora Inês, ela puxa a fila. Né? Nós aqui, Colégio William Carey, somos o primeiro colégio de educação cristã clássica do estado de São Paulo. Porém, há pessoas que estão com a sua enxada, com a sua ferramenta trabalhando, servindo ao Senhor há muitos anos. Eu estou junto com vocês diante de uma que está há muito tempo vivendo uma educação para o autodidatismo e para a glória de Deus, que não depende de diplomas. Tenho diplomas, mas tem o saber que está totalmente na pessoa desse Deus maravilhoso. E que, a partir disso, não teme dialogar, mostrar as falácias que estão aí fora, com uma retórica verdadeira, pois retórica, né, doutora Inês, não é só se expressar bem, né? É detectar falácias, é ser coerente, é ter uma argumentação fundamentada. E eu estou aqui apresentando ela, que começou na minha vida como um referencial teórico. Quando passei por educação na integridade, depois República Hebraica, e agora, recentemente, os componentes essenciais da formação do cristão educador. Outrora era só um referencial teórico, mas em 2018, e aqui eu tenho que destacar, doutor Inês, porque aqui está o ECMA, na pessoa do diretor Lucas, o Trinitas, o Maurício, o Elmer, eu já vi por aqui, quando lá o Martin Butzer organizou aquele seminário, aquele encontro de educação cristã clássica, foi um divisor de águas no Brasil, e você foi uma das palestrantes. Estava ali o Dr. Turley, e eu estava lá junto com o professor Bruno, o Elmer, e nós não nos conhecíamos, e a partir dali foi de fato um agir providencial de Deus, um despertamento. Nós estávamos no primeiro ano aqui do Colégio William Carey, o Elmer, o Maurício e a equipe começando o Trinitas, o Ekman, lá do Piauí, também se preparando para abrir a escola. Então, nós somos muito encorajados. E, senhoras e senhores, essa é a doutora Inês, uma verdadeira educadora cristã clássica. Doutora Inês, olha, é uma alegria, viu, recebê-la. E, doutora, o livro eu achei fantástico, eu fiz uma leitura ano passado, degustei, ruminei, meditei, fui muito edificado no livro, e a senhora ali aponta 10, né? Aponta, você com precisão nos mostra 10, você deixa claro que não esgotou o assunto, mas de maneira muito eloquente, a senhora trata esses 10
pontos, né, esses 10 componentes, sendo que o primeiro é o temor do Senhor. Sim. O que o temor do Senhor tem a ver com o cristão educador? Primeiro, professor Caio, eu quero dizer como que esses 10 foram elencados, né? Foi Fique à vontade, de doutor. joelhos, de bruços mesmo, jogada no chão na minha sala. É um dos lugares preferidos da minha casa, é o chão, é o tapete, é a cara no pó. Mas a gente passa o aspirador de pó aqui, né? Mas é assim que eu gosto de orar, de debruçar diante do Senhor. E eu estava lá, Deus, eu estou com um desafio, esse livro que em princípio era a formação do educador, a educação do educador. Meu Deus, o que é essencial para formar o cristão educador, o educador cristão? E a primeira coisa que eu fiz foi o sumário, foram os 10 tópicos, né? Orando, Deus, tem misericórdia dos educadores e abençoa, e me dá graça, e me dá direção. E a primeira coisa realmente que me ocorreu foi o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Mas os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e o conhecimento, porque desprezam o conhecimento, porque desprezam o temor do Senhor, estão desprezando o conhecimento, desprezando a sabedoria. Então, o primeiro componente, coloquei ali no papelzinho de rascunho, né, o temor do Senhor. E continuei orando e veio o segundo, né? Quem é esse educador? A importância da identidade. O segundo componente essencial da formação do educador é consciência de quem ele é, consciência da própria identidade. E listei os outros e escrevi o livro com os outros, com todos eles. Não houve nenhuma mudança depois disso, né? Não estou falando de nenhuma revelação sobrenatural, mas eu acho que é assim que Deus fala, quando nós nos colocamos diante dele, e é sobrenatural, porque se não fosse sobrenatural, seria natural, seria da Inês, seria da minha alçada, assim, eu acho que esses são os principais, e da minha prepotência aqui dizer eu elenquei esses. Foi com muito temor de Deus, com muita oração mesmo. Então, depois levantei de lá e vim para o computador e escrevi o sumário, e já deixando espaço entre páginas, aí entre um título e outro, já organizei o sumário eletrônico e estava pronto o primeiro passo para o livro, né? Então, voltei para o primeiro capítulo escrevendo sobre o que é o temor do Senhor, seguindo a metodologia da educação para a integridade, que propõe a gramática, a lógica e a retórica de qualquer assunto com o qual nós vamos trabalhar. Então, os capítulos foram produzidos dessa forma. Qual é a gramática deste capítulo chamado O Temor do Senhor? A gramática trabalha com o vocabulário do assunto que eu preciso desenvolver. Qual é o vocabulário deste capítulo, né? Vamos para o Webster, vamos definir a palavra temor, vamos para um dicionário bíblico, vamos refletir sobre os conceitos-chave do assunto e depois nós vamos integrando conhecimento sobre esse assunto, relacionando. Estou falando aqui do método IRIV, que é proposto no livro Educação para a Integridade. O investigar, refletir, integrar conhecimento, viver e influenciar. Então, tem vida nesse capítulo, tem testemunhos, né, de coisas que Deus permitiu que nós passássemos. Então, tem um método. O livro é escrito com um método. Se a pessoa prestar atenção em cada capítulo, ela pode desenvolver qualquer estudo utilizando estes passos, né? Tem uma linha do tempo, uma linha histórica do assunto. Então, o temor do Senhor, professor Caio e todos os que me ouvem, é realmente o princípio, é o componente fundamental, essencial para a formação de todo cristão, de todo pai, de todo estudante de todas as áreas da vida, para o legislador, para o pastor, mas é o componente essencial da formação do cristão educador. Temor é uma reverência, é um medo mesmo. A palavra temor tem esse significado de um medo reverente diante de algo que é extremamente maior do que eu sou capaz de compreender, maior do que eu sou capaz de manipular, maior do que eu sou capaz de driblar. Nós não podemos driblar o É Senhor, verdade. podemos manipular o Senhor, decretar coisas, determinar coisas para o grande Deus do universo. Meu Deus. Então é muito assustador
o que tem sido ensinado por muitos pastores, que tem sido ensinado por muitos professores na escola pública, na escola cristã, na escola bíblica. Uma brincadeira com o nome de Deus. Vamos para o lúdico, vamos ensinar as crianças através do lúdico, através da brincadeira, através do fantoche, através da comédia, e o temor do Senhor não tem sido levado a sério, essa reverência, essa consciência de diante de quem eu estou. Então eu defini, trabalhei um pouquinho o que é e o quanto nós estamos distantes do temor do Senhor. Quando eu fiz a leitura e agora relendo, observando como a senhora coloca esse primeiro tópico, me lembrei muito do Dr. Packer, no livro Entre os Gigantes de Deus, um livro extraordinário sobre o puritanismo, os pais peregrinos, quando ele fala que a característica principal dos grandes despertamentos é que se vive como se Deus estivesse presente. Uma consciência da presença de Deus é ampliada, é maximizada entre os cristãos. E isso envolve temor. Envolve temor, isso é verdade. Esse ponto que a senhora diz aqui, no tópico 3, subtópico, né, dentro do temor do Senhor, que o educador que teme ao Senhor deve preocupar-se seriamente em não admitir nenhuma dicotomia entre sua vida espiritual e a intelectual, que é um problema da falta de equilíbrio que muitas vezes nós, como educadores, temos, e, consequentemente, estar ora para um lado, ora para o outro. Mas o chamado do Senhor para nós é uma inteireza, né, doutora? Como que podemos ser intelectuais e, ao mesmo tempo, uma vida espiritual robusta? Como eu vejo na senhora, não quero falar isso como vanglória, mas é para a glória de Deus, né, doutora? É uma pessoa que desenvolve uma piedade, uma espiritualidade e um intelecto tal qual Jonathan Edwards. São referências para nós, né, doutora? Sem dúvida. Só que você já está falando de uma das marcas, né? E é um tópico importante para a gente falar aqui, que uma característica é essa, é se preocupar em não ter dicotomia, e se a dicotomia existe, eu preciso buscar respostas, eu preciso ver o que a Bíblia diz sobre o assunto que está gerando essa dicotomia, e não o que outros autores, né, o que os teóricos mundanos dizem a respeito do que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Então, o temor do Senhor vai resolver essa dicotomia. Mas o temor do Senhor, como pré-requisito até para eu não subestimar a dicotomia, esse temor do Senhor, ele vem na minha vida, principalmente, né, o que eu quero falar de onde veio para mim, vem desde muito cedo com o desejo claro de conhecer o Senhor. Então, existe mesmo um Deus ou não existe? E se não existe um Deus, vale tudo. Se não existe um Deus, Piaget pode estar certo, Freud pode estar certo, você acha que não, mas eu acho que sim, e a gente fica amigo, né? Você tem as suas opiniões, eu tenho a minha. Verdades absolutas, não existe uma posição em relação à criança, em relação ao ensino, em relação a estratégias de ensino e aprendizagem, não existe absoluto sobre nada, tudo é relativizado. Mas desde muito cedo, com 10 anos de idade, professor, meu coração ansiava por verdades absolutas. Eu me lembro do meu pai dizendo que religião, futebol e política não se discute. Ele falava que religiões, existem 300 religiões só no Brasil, eu acho que existia muito mais já. Então ele dizia que religião é uma coisa que cada um tem a sua, mas eu via algumas coisas que eu dizia, se isso está certo, esse outro não pode estar certo. Eu ia na missa, eu ia no centro espírita, eu ouvia pelo alto-falante músicas evangélicas de uma igreja próxima da minha casa. E eu dizia, não pode ser que Deus se agrade de despacho na esquina, Deus se agrade de acender velas, fazer penitências e tal, e Deus se agrada de tudo, de qualquer coisa. Eu não me agrado de tudo. Esse foi um pensamento muito sério que Deus colocou no meu coração com 10 anos de idade.
eu não gosto de qualquer coisa. Se Deus existe, ele não pode gostar de qualquer coisa. Então, as religiões não podem estar todas certas e cada um tem a sua forma peculiar de agradar a Deus. Ou existem muitos deuses, ou não existe nenhum, ou existe um Deus e existe uma forma de agradá-lo. Essa foi a forma como Deus começou a falar comigo aos 10 anos de idade. E só com 17 anos que eu conheci a Bíblia, a palavra de Deus. Até 17 anos passei por Seixunoye, aprofundei no Espiritismo. Então, com 17 anos, conhecendo a Bíblia, começando a conhecer o Senhor Jesus, a andar com Ele, eu tive essa noção de que esse é um Deus tremendo. Esse é um Deus que está acima de todas as religiões, de todos os deuses, de todas as opiniões, de todos os teóricos, de todos. Deus é Deus. E esse temor do Senhor, ele tem que ser ensinado para as crianças, ele tem que impactar a vida de pais e mães e adultos. E isso que você falou, de essa consciência de que Deus habita na minha casa, que Deus escuta o que eu falo, que Deus vê as minhas reações à frustração, as minhas reações a todas as situações da vida, né? Tocando o telefone aqui que eu preciso desligar. Acontece, doutora. Então, enquanto você falava dessa percepção que os peregrinos tinham, eu me lembrei de uma história muito séria que eu ouvi de um cristão já de mais de 40 anos de vida com Deus, mas que era um marxista, militante, defensor da antifamília, de tudo isso. E ele conheceu o Senhor Jesus num domingo de manhã, ele tinha uma criança de 3 anos, e quando ele chegou em casa, ele teve esse impacto do temor do Senhor, do temor a Deus, e ele começou a vasculhar os livros dele e dizer: esse eu tenho que jogar fora, esse eu tenho que jogar fora, e fazer uma limpeza da casa dele no primeiro dia de convertido. E no final do dia, ele diz, inclusive, que ele estava ensinando o filho a chamar os pais, os filhos, o filho o chamava pelo nome e o chamava de você, e também a esposa, né, a mãe, chamava de você, chamava pelo nome, porque ele tinha aprendido nos círculos marxistas que ele não estava criando um filho, ele estava criando um camarada. E então, no final do dia, diante desta criança que nem o chamava de pai, porque não era um filho, ele teve a consciência de que ele deveria ensinar para aquele filho que já não eram mais 3 morando naquela casa. E ele disse: meu filho, nós já não somos 3 aqui, agora tem alguém que mora conosco, nós não podemos vê-lo, mas ele nos ama, ele é bom, e nós vamos viver o nosso dia a dia com a consciência de que ele está aqui. Nós vamos falar com ele na hora da refeição, nós vamos falar com ele na hora de levantar, nós vamos falar com ele agora, good night, Jesus. Que lindo, doutor. Então, essa experiência que esse irmão contou, e ele morava e mora ainda nos Estados Unidos, embora não tenha nascido lá, ele acho que é uruguaio. Essa experiência que esse irmão teve no primeiro dia de conversão, muito crente não teve até hoje. Essa consciência de que Deus está aqui e que eu posso falar com ele. Se o que Piaget disse está certo ou está errado, Deus, o que eu faço com isso? A Bíblia diz uma coisa, Piaget diz outra. Qual é o nó aqui? Como é que eu resolvo isso? Aquele que teme ao Senhor, é um tópico anterior do capítulo, né? Aquele que teme ao Senhor dá mais valor ao que a palavra de Deus diz do que ao que os teóricos educacionais ou da psicologia dizem. E aí leva a esse ponto que você levantou. Então, ele não permite essa dicotomia entre espiritual e intelectual, porque a Bíblia é a última palavra, tanto no intelectual quanto no espiritual. A palavra de Deus tem resposta sobre quem é o homem, como o homem aprende, o que é a sociedade, para que é que nós educamos, para que tipo de sociedade nós devemos educar. E as teorias pedagógicas estão destruindo ou tentando destruir o que a Bíblia diz, dizendo que o homem é um amontoado de química e tempo e energia, né? O homem não é imagem e semelhança de Deus. Então, nós educamos um organismo evoluído e não aquela criança que foi criada para a eternidade. Aí já tem até um capítulo que trata sobre isso. Então, são duas coisas muito ligadas. O temor do Senhor, que uma das marcas do educador que teme ao Senhor é esta
devida valorização da palavra de Deus acima das teorias pedagógicas e psicológicas. E o segundo ponto é não permitir dubiedade, dicotomia entre o que eu faço na igreja, a minha oração em particular, a minha oração na comunidade dos irmãos e aquilo que eu ensino na escola. Muito bom, doutora. Doutora, aqui no chat o pessoal tem se manifestado e o resumo é o seguinte: que raciocínio maravilhoso, que testemunho. É isso mesmo, meus irmãos. Hoje eu vou me silenciar bastante aqui, que é o momento de sentarmos e fazermos a boa parte, ouvirmos a voz de Deus através da sabedoria adquirida, através da graça na vida da professora Inês. Professora Inês, a senhora falando, e eu que me casei cedo, tenho 3 filhos, mas sou um pai jovem. E eu venho de uma geração que tem valorizado o pensamento bíblico, o pensar bíblico, a cosmovisão, enxergar o mundo com a Bíblia, através da Bíblia, as lentes, a cosmovisão reformada, que é extraordinária. Porém, tudo isso só é real se houver a majestade do novo nascimento. Sim. Isso tudo só faz sentido se houver corações transformados, não é verdade, doutora? Exatamente. Nós não podemos temer a um Deus desconhecido, não é? Podemos temer no sentido que os atenienses temiam, né? Tinha lá um monte de altares a todos os deuses, mas vai que tem um Deus que a gente não conhece, então vamos edificar um altar a ele, oferecer sacrifício a ele, para evitar, né, a praga que vem aí por um Deus que a gente não conhece. É essa a história daquele altar que aparece no livro de Atos, em Atenas. Sim. Então, eles temiam um Deus desconhecido e temiam todos os outros deuses, ofereciam sacrifícios aleatoriamente aos outros deuses. Nós não podemos temer ao Senhor, nesse sentido de temor ao Senhor com o princípio da sabedoria, se não for pela graça e ação do Espírito Santo em nós, que nos leva ao novo nascimento, que nos leva à consciência de que somos pecadores, nascidos em pecado. A ideia de que não matei, não roubei, procuro fazer o bem para todo mundo, essa ideia não resolve o problema de maneira alguma. Nós precisamos ser convencidos pelo pecado, e é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é o novo nascimento que nos leva a perceber que Jesus Cristo estava lá na cruz, no nosso lugar. Nós merecíamos o inferno, a morte e a separação total de Deus. E em Jesus nós somos reconciliados. E aí nós devemos olhar para a palavra de Deus de uma forma prescritiva. É na palavra de Deus que tem a prescrição, tem a norma, é a regra de fé e de prática para o novo nascido. Não é para merecer a salvação, não tem que fazer nada que é ensinado na Bíblia para ter méritos, para merecer a salvação, mas porque sou salva pela fé em Cristo Jesus. Agora devemos viver de modo digno do Evangelho, como Paulo diz aos Filipenses. E aí o temor do Senhor vai sendo o resultado desse conhecimento da majestade, da grandiosidade, do poder de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo e pode me mandar embora e me deixar desempregada, né? O meu chefe, o governo, as leis. Não devemos temer esses que podem lançar na prisão o corpo, mas devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como o espírito. Esse é Deus, não é o diabo que é poderoso para fazer isso, não. É Deus. Nós devemos temer ao Senhor e devemos ensinar as crianças desta geração a temer ao Senhor. Amém, doutora. Podemos ir para o segundo? Eu acho que ainda uma coisa importante desse Fique à vontade. primeiro, falei de passagem, mas aquele que teme ao Senhor, ele confia a Deus o seu futuro. Este é um tópico que precisa ser colocado aqui nesse momento de quarentena, nesse momento de as pessoas não sabem se vão pegar o vírus, se vão precisar de tubos, entendeu? A própria doença é apavorante e muito de exagero, né, tem sido veiculado, as boas notícias não são veiculadas, as descobertas científicas de que não
não é nem necessário a ventilação. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, a oxigenação artificial. O que acontece ali não é falta de oxigênio, é falta de uma proteína que trabalha o oxigênio. Então, são descobertas que não são veiculadas. Dr. Marcos Eberlin, sugiro que você faça uma live com ele. Dr. Marcos Eberlin tem Sim, falado bastante disso. eu E então assisti a uma. gente tem, as pessoas estão com medo da doença, com medo da morte, com É, medo, mas estão com medo também das questões, das consequências econômicas, e com medo de perder o emprego, e com medo de que as escolas fechem, e que caia a arrecadação do dízimo da igreja, e que quanto uma calamidade econômica vai acontecer. Mas aquele que teme ao Senhor, confia ao Senhor o seu futuro. Não falo de coronavírus lá nesse tópico, no capítulo, né? Foi escrito ano passado. Mas eu conto algumas experiências de decisões radicais que eu precisei tomar e entender que se Deus está mandando, Deus é superior a todas as dificuldades financeiras que podem advir de uma ruptura com um contexto profissional, de uma decisão de ficar em casa e assumir a educação dos filhos, ao invés de ganhar um salário em algum lugar e pagar alguém para tomar conta dos filhos em casa, né? Quantas mães precisam tomar decisões radicais se entenderem que são cristãos e cristãs educadoras que precisam mostrar que temem ao Senhor na vida prática, né? Então, confiar ao Senhor o seu futuro é marca daquele que teme ao Senhor mais do que as circunstâncias passageiras, transitórias deste mundo. Mas podemos ir para o segundo capítulo, então. Você faz uma doutora, pergunta. fique à vontade. Vá conduzindo. Olha, nós estamos aqui, doutora, com um recorde de presença. Quero agradecer a todos. Fiquem conosco até o final, porque certamente vocês sairão fortalecidos, diferente do jeito que entraram. Mesmo, né, nessa rede social que é o Instagram, tão dinâmica, mas o que está sendo dito aqui é conteúdo para a vida e vida eterna. Doutora, o segundo componente que a senhora trabalha é a consciência da própria identidade. Por favor, diga para nós um pouco como podemos crescer ou desenvolver essa consciência da nossa identidade como cristãos e educadores. Eu acho que a pergunta é essa mesmo. Quem sou eu? Se esse é um componente essencial da formação do cristão educador, esse é um componente essencial do cristão em geral, né? Quem sou eu em Cristo? Mas eu começo o capítulo falando do educador, né? O cristão que é educador hoje, ele é levado a uma crise de identidade. Eu discuto essa crise de identidade, porque lá na sala de aula eu sou mais educador ou eu sou mais cristão? Eu sou mais Paulo Freire ou eu sou mais Paulo de Tarso? Dentro da sala de aula, né? Eu sou mais Cristo, né? Jesus, o que é que Jesus diz sobre educação, sobre o ser humano? Nós, de modo geral, professora, a maioria dos educadores cristãos sequer pensa isso. Aprende na faculdade uma série de teorias educacionais da mesma forma que um engenheiro aprende normas técnicas de manuseio, de ferramentas para exercer a função dele na profissão, né? Na engenharia civil, mecânica, elétrica, etc. O educador vai para a sala de aula com essa identidade dividida. Ele é professor lá na escola dominical ou não, mas é um cristão, ouve a Bíblia, ouve a mensagem, desliga, muda o chip e entra na sala de aula na segunda-feira com a cabeça cheia de ideias que ele aprendeu lendo livros altamente questionáveis que não resistiriam a um olhar mais atento a partir da perspectiva cristã. Então, essa crise de identidade, ela acontece primeiro porque a maioria não conhece a palavra de Deus. E não conhecendo a palavra de Deus, não sabe aplicá-la à área educacional, não sabe interpretar a história da educação à luz da palavra de Deus, não sabe interpretar a história das ideias a partir da história do desenvolvimento do mundo ocidental, que é fundamentado numa visão bíblica, numa visão judaico-cristã, de governo, de família, de educação.
não conhece a história das ciências e ficam verdades absolutas, coisas que foram inventadas há 200 anos atrás, no Iluminismo, e são tidas como verdades acima de todas as verdades. Essa crise de identidade é um problema muito sério. Muitos professores, muitos educadores deixam a Bíblia de lado, deixam a igreja, ou não deixam a igreja, mas tem a igreja como aquilo que a gente já falou, né? A igreja tem lá um papelzinho na esfera particular da minha vida, mas na esfera profissional, aí é outra coisa, não tem espaço aqui. Essa crise de identidade tem levado professores a ensinarem muitas mentiras em sala de aula, e eu me incluo nisso. Eu ensinei muita mentira na sala de aula há 20 anos atrás, quando eu entrei numa sala de universidade, ainda concluindo o meu mestrado. Na verdade, estava finalizando a minha dissertação de mestrado quando eu comecei a dar aula na universidade. E eu conhecia muito pouco da história do cristianismo. Eu não era capaz de fazer uma linha do tempo de governo, de educação, considerando o Velho Testamento. Eu começava tudo na Grécia. Eu aprendi na faculdade que eu fiz na faculdade de psicologia, que tudo começa na Grécia. História da filosofia, história da psicologia, a política, a reflexão sobre os direitos dos seres humanos votarem, escolherem. Começa tudo na Grécia. Eu não conseguia enxergar a Bíblia nesse contexto da história das ciências. Eu demorei alguns anos ensinando coisas equivocadas, e foi um olhar para a linha do tempo que me permitiu perceber que eu estava ensinando uma série de equívocos. Quando eu descobri que a Bíblia estava totalmente pronta, o Velho Testamento, o Antigo Testamento estava totalmente pronto, quando surge na Grécia um período chamado Iluminismo Ateniense, quando surge a reflexão filosófica na Grécia, nós já temos todos os livros históricos, os livros sapienciais, os proféticos, nós temos o Velho Testamento inteiro pronto. E essa Bíblia é traduzida para o grego no ano 250 antes de Cristo, a Septuaginta. Esse olhar para a linha do tempo, incluindo o mundo hebraico, que é totalmente desconhecido nas universidades, isso me deixou em crise. E eu percebi que eu estava ensinando uma série de absurdos historicamente equivocados numa universidade cristã, na aula de ética e cidadania, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu ensinava coisas mais fundamentadas em Marilena Chauí do que na palavra de Deus, do que na Bíblia. E não é na Bíblia como revelação teológica, mas histórica mesmo. Algumas coisas que são ditas para os alunos não têm consistência histórica. E as pessoas que dizem não conhecem o contexto hebraico ou ignoram intencionalmente. Então, essa busca da identidade do professor cristão passa por muito estudo, passa por valorizar a dúvida, por não permitir essa dicotomia que eu vivi dentro da sala de aula numa universidade. E essa dicotomia, se eu não temesse ao Senhor, ela seria alimentada pelo status, pelo salário, pela posição, pelo respeito que eu tinha como professora universitária. E eu não iria colocar em xeque tudo isso e dizer se eu estou ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, contrárias à minha convicção cristã, contrária aos fatos históricos. Se eu estou ensinando isso, eu preciso ter clareza e tomar uma decisão, né? Então, são anos mesmo de estudo, de pesquisa. Eu louvo a Deus porque tenho descoberto tantas maravilhas, tantas informações tão relevantes sobre a história do mundo ocidental e a contribuição do pensamento judaico-cristão para tudo isso, né? E tenho entendido quanto o iluminismo rompe intencionalmente com isso e gera tanta morte. Então, um olhar muito rápido assim, para a origem das ciências sociais. Quando nós pesquisamos origem da história, é dito que a história começa como ciência no século XIX na Alemanha,
que a geografia começa como ciência no século XIX na Alemanha, que a sociologia surge como ciência no século XIX na Alemanha, que a antropologia surge como ciência no século XIX na Alemanha. Opa, tem alguma coisa errada aí, não tem não? Tem alguma coisa equivocada aí. Como é que era o mundo acadêmico, intelectual antes da Alemanha do século XIX? Se não olharmos para isso, nós estamos em crise de identidade mesmo sem saber. A identidade do cristão educador, ela precisa ser trabalhada na comunidade de outros cristãos educadores. É por isso que eu tenho escrito, tenho traduzido livros, tenho dado palestras, porque nós precisamos resgatar essa identidade. E um dos primeiros tópicos desse capítulo fala de uma herança cultural riquíssima que é cristã. Nós somos herdeiros de uma riquíssima produção intelectual acumulada ao longo de 2000 anos de cristianismo e que está sendo negligenciada ou ofuscada, solapada, descaracterizada intencionalmente por um movimento anticristão de educação. Excelente, doutora. As pessoas estão aqui se manifestando, são várias colocações, pessoal. Nós não vamos conseguir atender todas, mas aqueles que estão querendo buscar essas informações, porque tem aqueles que estão ouvindo, doutor, estão com aquele senso de miséria, que faz parte, né, doutora, dessa trajetória intelectual, né, de ver a nossa incapacidade, de ver, ficamos indignados. Acredito que esse é o começo também do encontrar a nossa identidade na palavra, né? Teologicamente, só se experimenta o doce do evangelho depois do amargo, né, doutora? Então, tem muitas pessoas aqui falando que, né, e o seu próprio testemunho nos encoraja, né? Que a senhora foi ter os olhos abertos depois de muitos anos ensinando, errando. Ou seja, pessoal, a doutora Inês é um exemplo de alguém que foi alcançada por essa graça, depois de labutar, errar, mas foi compreendendo, aprendendo e se tornou esse baluarte, esse farol para esse despertar da educação clássica com distintivo cristão. Eu aproveito, doutora, só para reforçar essa tradução que a doutora Inês trouxe para a língua portuguesa, é um tesouro. A República Hebraica, você olha aqui essa capa intencional, né? Moisés tomando o lugar de Platão, porque é isso que o autor advoga. A República não é de Platão, ela é hebraica. Ela começa muito antes, a lei orgânica hebraica, muito antes do judaísmo. E, doutor, o que trata um pouco? Porque esse livro, ele traz a nossa consciência, né? Um cristão que tem contato com isso, a sua consciência, o seu pertencimento é pleno, né, ao ter contato com essa obra. Fala um pouco dessa obra, doutora. Então, esse livro foi escrito em 1852, nos Estados Unidos, escrito em inglês por um pastor congregacional e que conhecia muito bem a língua hebraica e conhecia muito bem os textos hebraicos a respeito de governo. E ele defende exatamente essa ideia de que as raízes da República Americana não são gregas nem romanas, mas são raízes hebraicas, né? Inclusive, este livro, o mesmo escrito em 1852, ele foi publicado em 2006 nos Estados Unidos com o título de Raízes da República Americana. É um estudo de todos o conjunto de leis hebraicas, e o autor mostra que a ideia de Senado, por exemplo, ela surge primeiro lá no contexto do Sinédrio hebreu. Ele diz que já existem indícios de um sinédrio no próprio Egito. Mesmo no Egito, num contexto de escravidão, o povo hebreu, eles tinham uma liderança organizada, tanto que Moisés não teve um grande trabalho para organizar os chefes das tribos. A saída do povo do Egito, ela aconteceu com ordem e rapidamente no deserto eles acampavam de acordo com suas bandeiras, de acordo com as suas tribos, havia ordem pelas tribos. Ele fala de Deuteronômio 1, capítulo 1, de verso 9 a 18, quando Moisés está relembrando o povo de uma época em que ele
orientado por Jetro, Moisés disse que o povo deveria escolher representantes de 10, de 50, de 100 e de 1000, e que eles deveriam julgar, esses juízes eleitos pelo povo deveriam julgar não de acordo com a aparência, não deveriam ser intimidados por ninguém, mas deveriam julgar de acordo com a lei. Então, todo o livro fala de Senado, fala de Assembleia, a Assembleia Sim. que escolhe Saul como rei. Deus escolhe, Deus mostra, mas a Assembleia não aceita, inclusive no primeiro momento. Dizem que temos nós com Saul, sai só depois de uma guerra em que Saul mostra a sua eleição, né? Ele mostra que veio. Então as tribos se unem. Então o poder vem do povo. Com Davi acontece a mesma coisa. Davi é ungido rei, mas ele fica reinando sobre Judá apenas durante 7 anos. Só depois de 7 anos as outras tribos se juntam a ele e ele é então reconhecido como rei de todo o povo de Israel. Todos esses assuntos são tratados na República Hebraica a partir dessa perspectiva de que um governo justo, um governo que emana do povo, um governo constitucional é prioritariamente fundamentado nos textos hebraicos e não nos textos gregos e romanos. Inclusive, a ideia de que o primeiro povo a ter uma construção e jurar a Constituição é o povo hebreu. O povo Eles hebreu, juram a né? Constituição ao entrar na Terra Prometida e tem lá as bênçãos e maldições de cumprir ou não cumprir. Esse é o juramento à Constituição da nação. É um livro precioso demais, muito precioso. Pessoal, só reforçando, alguns perguntaram novamente o nome do livro, República Hebraica. É uma tradução do inglês para o português da própria professora Inês, tá? É uma obra indispensável para você que está nessa trajetória como educador e você que precisa estar desenvolvendo e rompendo e compreendendo a sua consciência, da consciência da sua própria identidade. Então fica essa recomendação. Nós estamos tratando dos princípios que são abordados nesse livro também da Inês, da doutora Inês, tá? Da sua consultoria educacional. Ela tem também um trabalho da ANDAPEF, que ela preside, que é a Associação Nacional em Defesa da Família, né, doutora? É isso? Não, Associação Nacional de Defesa e Apoio aos De Pais defesa na Educação dos Filhos. aos pais na educação dos filhos. ANDAPEF. Acompanhem lá, tá? Um adendo aqui, pessoal. Pediram sorteio. E você que pediu, já era uma ideia nossa. Nós vamos sortear até a nossa próxima live com a doutora Inês esse livro, tá? Que nós estamos trabalhando, Componentes Essenciais da Formação do Cristão Educador, e também enviaremos esse livro para você conhecer a Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. A doutora Inês, ela transita com muita habilidade em todo o movimento de educação cristã clássica, desde o homeschooling até o movimento de escolas, entendendo que a soberania de Deus tem despertado primeiro a família, e a família delega e chama quem ela quer e quando ela quer. Só que a primazia é dela, é da família. E quando surgem escolas, tal qual foi em Genebra, também na Escócia, com John Knox, que o lema desse povo, né, doutora, foi uma igreja, uma escola e um hospital, alguns teólogos dizem, né? Então nós estamos resgatando aqui, hoje eu conversava com o pastor Paulo Júnior, que é o nosso, digamos, nosso grande capelão, incentivador, né? Pastor titular da igreja que apoia, que fundou aqui o colégio, nós somos membros, congregamos na Igreja Aliança do Calvário, e ele me dizia, quando te encontrou lá na Consciência Cristã, ele ficou impressionado com essa sua espiritualidade, com a sua piedade e com a iluminação, com a tua capacidade de expressão, de conhecimento, e lembrou que a senhora entregou um livro para ele, então ele ficou muito agradecido. Mandou votos aí, em nome dele eu deixo um abraço aí para você também, tá, doutora? Do nosso pastor Paulo. Pode dizer para ele que eu também fiquei muito impactada com a pregação dele lá na Vinac. Eu nunca o tinha ouvido. Ouvi pela primeira vez na Vinac e fiquei em suspenso, assim, meu Deus, de onde veio esse homem, né? Que
firmeza, né? Que convicção, foi uma palavra muito forte. É assim como você, viu, doutora? Deus tem nos escolhido, nós que não somos, para a glória do nome dele. Graças Essa a sabedoria ele. desse Deus glorioso, A que ele. levanta pequeninos como nós. É verdade, Deus professor. seja louvado. Doutor, a nossa live, o horário está se estendendo, e tem um dos princípios, né, doutor, da educação cristã clássica, que em latim é festina lente. Apressa-te, porém devagar. Né? Ah, E ficou imortalizado também nas parábolas de La Fontaine, na questão da lebre e da tartaruga, né? sim. A tartaruga expressa esse lema, né? Ela se apressou, porém devagar, com constância, né? Temos uma urgência, mas então esses dois tópicos a senhora já tem abordado aí com uma propriedade e as pessoas estão aqui manifestando entusiasmo, alegria. Nós agradecemos essa participação. Doutora, o terceiro ponto aqui é concomitante, né? Está interligado com esse segundo, que é a consciência das potencialidades e limitações. Como isso ocorre, doutor? Eu acho que a gente vai conseguir trabalhar de maneira mais concisa esse ponto, e aí Bom, já a tá, nossa antes live vai de estar entrar nesse chegando ponto, eu no quero final. fazer só um comentário Ok, rápido. As pessoas que tiverem interesse em adquirir os livros precisam entrar no site da Inês Borges Consultoria Educacional. Então, Inês Borges, a gente pode até mandar depois de alguma forma, né? Inês Borges Consultoria Educacional, os livros estão disponíveis lá. E eu estou aqui durante esse tempo pensando como é que a gente pode até pensar num desconto para aqueles que entrarem lá amanhã. Vou conversar com a minha secretária sobre isso, para a gente legal, doutor. divulgar esses A livros para senhora me quem está. avisa, a gente divulga nas nossas redes do Colégio William Carey, Isso. também via Defesa do Evangelho, a gente... Tá Vamos bom. pensar, está Vamos pensar. apoiado. Precisamos vender esses livros, esses livros precisam chegar, né? Com a quarentena, as pessoas estão É ali. verdade, doutor. Então, vamos fazer isso. Segunda coisa, ligar esse tópico da consciência de potencialidades e limitações ainda com o anterior, a consciência da própria identidade. E um tópico muito importante do 2 que nós precisamos falar é que eu trabalhei com a tentação de Jesus nesse capítulo, no 2. Ao falar da consciência da própria identidade, eu fui pesquisar sobre os comentários bíblicos a respeito da tentação de Jesus, e a gente vê lá que Jesus está sendo tentado na sua identidade, né? Se tu és o Filho de Deus, é tentação para que prove a identidade, e essa é uma tentação muito própria que o educador cristão tem enfrentado. E eu trabalhei os 3 pontos da tentação de Jesus na própria vida do educador. Uma delas é transformar pedra em pão, né? Como é que é essa tentação para o cristão educador? Transformar muitos educadores cristãos educadores, pais e professores e pastores, têm tentado transformar lixo em alimento espiritual. É o lixo do mundo que às vezes é trazido para ilustrar uma aula, para ilustrar um sermão, são os rudimentos mesmo, as coisas muito perversas, inclusive, que têm sido colocada na mesa nas salas de aula. Então, esse é um ponto fundamental que eu não gostaria de deixar passar no capítulo 2. Muito pertinente, muito Aí, pertinente. vamos para essa consciência da própria limitação e potencialidade. Deus fez cada educador, cada pai, cada mãe, cada pintor, cada músico. Deus fez cada ser humano de uma forma única, de uma forma muito especial. Deus tem um chamado, uma vocação especial para cada um de nós. E nós precisamos ter consciência disso, discernir esse chamado, essa vocação, saber que, sendo chamados, nós não estamos prontos. O fato de sermos chamados não significa que eu vou lá e arrebento e faço, né? Como eu disse anteriormente, com 10 anos eu estava querendo saber se existe um Deus ou não. Eu entendi com 10 anos de idade que para Deus não existe tanto faz, mas só com 17 anos eu conheci o Evangelho mesmo, eu conheci a salvação pela fé em Jesus. E 20 anos depois eu ainda estava ensinando muita coisa totalmente equivocada, né? Mais de 20 anos depois eu não tinha discernimento do que era uma visão marxista do ser humano, que era uma visão marxista de ensino, de método, o que é uma filosofia educacional, o que é uma filosofia de governo. E hoje, com 43 anos de convertida,
fazendo agora um pós-doutorado. Eu não posso dizer que eu sei tudo e que eu posso, então, passar a tarde ouvindo música para dar uma palestra à noite. Eu estou aprendendo o tempo todo. Eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus, eu preciso me prostrar de joelhos, eu preciso Muito buscar forte isso. Muito direção de forte. Deus, É verdade. porque cada dia nós precisamos do alimento, nós precisamos da luz mesmo do Senhor para aquele momento, para essa live. Eu precisei passar um tempo de joelhos orando, falando com o Senhor. Não é assim, é um livro que eu mesmo escrevi, eu tenho domínio do assunto. Não tenho, não tenho. Não vou lembrar palavra por palavra do que está escrito lá, e não sei o que é que Deus quer que eu lembre para ser comunicado aqui. Nós temos que estar Isso a sensíveis ao gente, Espírito Santo. isso nós voltamos no primeiro tópico, né, doutora? Temor, né? Temor do Senhor. Verdade, professor Caio, é verdade. Voltamos assim, consciência da limitação e potencialidade no capítulo 3 não faz o menor sentido se não for o primeiro. Se eu não temo ao Senhor, onde eu vou buscar formação continuada? Que curso eu faço? Que curso eu deixo de fazer? Que palestras eu assisto? O que eu leio no momento de folga? Todas essas questões têm que ser tratadas à luz dessa percepção de que eu estou em formação e Deus tem algo para ser formado em mim e eu quero ser direcionada por Ele. Como diz John Piper, não quero desperdiçar a minha vida, não quero desperdiçar as crises, não quero desperdiçar tempo livre, não quero desperdiçar tempos de enfermidade, tempos de quarentena. Vamos deixar que Deus É continue verdade. trabalhando em nós e através de nós. Muito bom, doutora. Doutor, eu acredito que nós, daqui a pouco aparece uma contagem regressiva, Aham. nós estamos com um recorde aqui de audiência. Eu estou com o meu apoio aqui, o Caio, que é meu xará. Caio, dá para mensurar isso aí? Eu estou vendo aqui, está quase 100 aqui no olhinho, mas parece aquele olhinho aqui, né, doutora? Mas é muita gente. Aham. Doutora, o pessoal está pedindo aqui. Se cair, a senhora quer voltar mais uns 10, 15 minutos? O que a senhora. Eu estou contigo. Bom, se o pessoal está pedindo, eu não posso dizer não dá porque eu estou muito ocupada, não é? Se a gente está buscando a direção de Então Deus e vamos Ele nos definir, permite. isso eu aprendi contigo. Vamos definir os termos, a legislação dessa live. A Então, Constituição se diz cair, nós mais. vamos voltar. Ok? Ok, ok, muito bom. Ok. Então, mas vamos prosseguir, doutora. Fique à vontade. Da consciência das potencialidades e limitações. Caio, minha Esse, água, por favor, que este eu não é um deixei. capítulo muito longo e ele trabalha exatamente esta necessidade de autorreflexão, essa necessidade de reconhecer que nós somos limitados, mas não cruzar os braços diante disso, né? Não sou capaz, isso não é para mim, sou limitada. Dentro desse contexto de limitação, existe também a consciência de que nós devemos trabalhar em corpo, né? Como corpo de Cristo. Às vezes eu sou limitada sim e vou continuar limitada, então eu preciso do outro. Como é que nós unimos forças? Como é que a gente não fica com inveja do potencial do outro, mas soma com o outro, né? Nós temos que ter essa consciência. E então limitação tem a ver com isso não é para mim, mas isso é para mim, isso eu tenho que fazer com excelência, né? E a consciência da busca, da necessidade de busca de continuidade mesmo. Não dá para parar. Eu acho que esse é um capítulo que ele se resume um pouco nisso, de cursos que nós devemos fazer. Quando aparece, orar por isso, é para fazer, Deus, ou não é para fazer. Não podemos passar batido, passar por alto, como algumas experiências que eu já tive, por exemplo, de chegar num congresso, num certo lugar aí, e o marido leva a esposa para palestra sobre educação, e a hora que eu pergunto, mas você não vai ficar? Ele diz, não, eu não sou da área da educação.